bem, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um Pod Todos, o podcast oficial da economia criativa brasileira. Nós inauguramos essa temporada com 10 entrevistas super especiais com o tema Brasil Criativo. A gente vai falar sobre histórias de empreendedores, de pensadores e também conhecer um pouco das suas ideias. Meu nome é Lucas Foster, eu sou idealizador do Dia Mundial da Criatividade e também do Prêmio Brasil Criativo. Aqui eu sou uma pessoa parda, então vou fazer minha audiodescrição. Sou uma pessoa parda de 1,80 m, estou sentado numa cadeira preta. Tenho aqui uma blusa marrom e a calça preta, sempre com um sorriso no rosto. Recebendo aqui Lala Denzelin. Seja muito bem-vinda, querida amiga. Muito prazer estar aqui, querido. É um prazer ter você com a gente no Pod Todos. A gente vai conversar muito sobre fluxonomia, mas a gente vai conversar também sobre a história da economia criativa no Brasil e no mundo. Muito bom. Mas vamos começar lá na Itália, na década de 50, quando o seu avô industrial... Um pouco antes. Minha mãe é italiana, vem de Trieste, de família industrial. E eles vêm para cá em 39, fugindo quando perceberam que o negócio ia dar ruim. E minha mãe tinha 10 anos. Uhum. E aí, meu avô era industrial, mas minha avó era já completamente ligada ao setor cultural. Uhum. Tive muito privilégio, porque ela na Itália conviveu com todos os surrealistas. Meu avô fez terapia com Freud. Era toda uma loucura, assim. Nossa! Aí eles vêm para cá. E a comunidade italiana era muito potente, tanto financeira quanto culturalmente. Uhum. E a primeira coisa interessante da gente falar, quando a gente fala de Brasil criativo e do poder da cultura, é que não há avanço econômico, não há avanço de nenhuma natureza se não tem avanço cultural. Uhum. E eles sabiam disso, eles vinham da Europa. Os italianos sabiam que você precisa desse lastro e se não tem, você cria. Sim. Então, a família Matarazzo, por exemplo, que era a grande potência econômica, eles tiveram por trás da implementação de todo o ecossistema de avanço do setor cultural brasileiro. Sim. Então, eles fizeram a primeira companhia de teatro, o Teatro Brasileiro de Comédia, que minha mãe trabalhou, porque ela era filha de industrial, porém rebelde. Uhum. Assim como a minha avó, que era mulher de industrial, porém também rebelde. Uhum. E eu, neta delas todas, continuei rebelde. E a sua filha também. Minha filha diferente, assim. Minha filha é tradutora de literatura japonesa. Então... Ela é fenomenal, porque ela, desde muito pequena, quis fazer algo que a obrigasse a se colocar em outras lentes, sabe? Uhum. Por isso que ela foi estudar japonês e tradução de literatura. Sim. Porque ela falou, para ela não falar do ponto de vista dela, mas se treinar no ponto de vista do outro, de uma cultura muito diferente. Então, que incrível. Essa questão com a cultura, sim, super. Faz parte ao DNA da família. Faz, e com línguas também. Né? Aí, então... Ela estava no teatro... A minha mãe fez parte um pouco, era tudo meio misturado. Então, a Fundação Bienal estava sendo criada, o Teatro Brasileiro de Comédia, a celebração do Sesc Centenário da Independência, e a família Matarazzo tinha terras em São Bernardo, sem valor, que eles queriam gerar valor agregado. É o que faz a economia criativa. Qualquer coisa a qual ela se junta ganha valor. Então, eles falaram, vamos fazer como Hollywood. Vamos criar uma companhia de cinema aqui e vai aumentar o valor. Mas não tinha ninguém que soubesse fazer cinema. Então, eles importaram ingleses e franceses. Meu pai, um dos franceses... que veio para cá com 22. Então, eu cresci a Companhia Vera Cruz. Companhia Vera Cruz. Que foi a primeira companhia a ser criada no Brasil. E sua mãe envolvida com tudo isso? Minha mãe estava também, tinha pouca gente trabalhando nisso. Então, ela era continuista, ela recebia as pessoas, ela traduzia e tal. E aí? Aí ele tomou um sorvete de manga, passou mal, só conhecia ela. E foi aí que criou o contexto para que eu existisse. Mas, enfim, eu cresci, eu tive muita sorte, né? Porque eu cresci nesse ambiente
muito cultural, muito intelectual. E mesmo na época de ditadura, assim, quando eu vejo Ainda Estamos Aqui, eu vivi aquilo tudo, né? Dentro de casa. E, enfim, sempre tive envolvida com isso e sempre tive o desejo de mudar o mundo para melhor. Talvez por vir de famílias que tiveram que fechar a porta da casa e ir embora, dos dois lados. Sim. Porque meu pai viveu essa experiência também. Ele permaneceu na guerra, mas era muito difícil isso. Sim. E aí você foi para um colégio que não tinha estrutura cultural. Não, eu odiava, na verdade, naquela época. Hoje está muito mais legal. Fui lá outro dia ver e falei, que bom. É? Mas na época era bem rígido e muito, assim, só de gente muito rica e pouco diverso e tal, que era... E aí, assim que foi possível, eu saí e fui para um colégio que, na época, era muito inovador em metodologia. Era fenomenal a metodologia, nossa. Era muito, 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 muito bom, que era o colégio de aplicação. Então, você imagina ter aula de teatro com a Maria Alice Vergueiro, eu com 9, 10 anos. Onde ficava o colégio de aplicação? Ficava perto da Avenida São João, na Gabriel dos Santos. No centro. Agora, e era grande? Era um colégio de estado normal, caindo aos pedaços, com instalações paupérrimas. Além de teatro. Frequentar as aulas. Não, aonde eu comecei a trabalhar, ali já era, o colégio de aplicação como método, você era coautor de tudo. A gente tinha que dar seminário de tudo. Então, se você for ver gente, me deu branco. Altas Horas, como ele chama? O Serginho O Serginho era do aplicação, um monte de gente, porque todo mundo era uma fina flor. Laboratório, um laboratório. De a gente aprendia a pensar e a falar. Aí eu fui para um outro colégio de estado chamado Alves Cruz, que é na Heitor Penteado. E aí era um colégio de estado normal, faltava professor todo o tempo, não tinha infra, Mas você não tinha essa experiência do aplicação. Eu já vinha com uma bagagem participativa do colégio de aplicação. Eu tinha sido treinada para o CO. E aí foi quando eu comecei a trabalhar, 51 anos atrás, porque aí criei um centro acadêmico, pegamos um espaço que estava abandonado na escola, a gente adaptou, pegando um pouquinho de coisa de cada um. Que legal. Já era economia colaborativa. Aí fizemos uma organização, né, aliás, compartilhada. A gente se organizou, os alunos das aulas, dos cursos mais adiantados, para dar aula. Então, terceiro ano dava aula para o segundo dava aula para o primeiro, para não ter buraco, porque era muito buraco. Entendi. E aí também organizei o meu primeiro festival, que foi um festival de arte feito com recursos colaborativos e compartilhados, onde fiz minha primeira coreografia. Nesse colégio? 3, né? Foram 3 anos até entrar mesmo. Na faculdade. Tá. E a coreografia já era sobre os 4 elementos que depois deram origem às 4 dimensões da fluxonomia. Já estava ali. E olha aí? Que tédio. Mas o que? A dança o quê? Eu era... Bom, era uma coisa de dança com as características de cada elemento. Sim. Então, mas eu já estava, nessa época também, eu já estava com áreas experimentais do teatro, experimentos de teatro sem direção, com direção coletiva, e organizando, não tinha sindicato de dança. Então, eu criei a área de dança dentro do Sindicato de Artistas e Técnicos, criei o primeiro festival de dança contemporânea. É mesmo? De São Paulo? Porque ninguém fazia projeto. A dança contemporânea era muito frágil. Sim. A clássica era mais potente e tinha um pouco do moderno, com a Marica Gidali e tal. Mas a dança contemporânea, não. Então, e aí ninguém depois fazia... do colégio, você entra de cabeça na dança. Sim. E o interessante, já que estamos falando de coisas íntimas, eu era nerd, não tinha esse nome, mas eu era. Eu lia, ficava acordada lendo enciclopédia. Sim. Quando que você se descobriu nerd? Quando apareceu o nome. Mas de ser nerd foi sempre. Desde eu comecei a ler sozinha, porque eu tinha que estudar. Eu dizia, eu tenho que estudar porque não vai dar tempo. Eu tenho que fazer muitas coisas nesse mundo, não vai dar tempo e tal. Mesmo?
Relógio batendo ali, desde sempre. Batendo, uma sensação o tempo inteiro de que eu tenho que fazer coisas para mudar o mundo. E aí, a dança? E aí, eu só lia, eu não conseguia me relacionar, era tímida, falavam comigo, eu ficava roxa, não conseguia responder. Eu ia em festa, ficava dentro do armário, literalmente. Então, a dança e o teatro me fizeram o benefício também de... Sim. De se conseguir usar tudo aquilo, as artes, na verdade. Na minha vida, teve aquelas crises de adolescência terríveis, né? E aí, eu estava apaixonada por um flautista que tocava muito no MASP. Então, eu ia sempre para o MASP para ver se eu cruzava com ele, por acaso. E aí tinha um curso de História da Arte. E essa história social da arte, que era uma coisa que tinha muito naquela época. E quando eu vi aquilo, eu falei, o que fica da história é a cultura. E o que tem capacidade de transformar é a cultura. E aquilo mudou a minha vida. Então, eu, apesar de ter estudado biologia, história, nunca trabalhei com isso, porque a cultura se revelou... Apesar que o pensamento é completamente... né? Eu sou 100% sistema biológico, meu pensamento. E aí, mas você encontrou o flautista dançando? Você foi dançar para dançar com não, ele? Eu ia ver se eu encontrava nos concertos, eu fiz o curso. Entendi. Mas acabei namorando o flautista depois. Olha só, Deu né? certo. Foco. Visão de futuro, já futurista, visão de futuro, o negócio. E aí, quando que você descobre essa ideia ou que você incorpora, de fato, o trabalho de cultura como estratégia de desenvolvimento? O tempo inteiro, já era a percepção de que a cultura tem um papel transformador muito maior do que o que os próprios artistas ou criadores percebem. Então, o meu trabalho sempre esteve ligado a isso, sempre ao impacto, inclusive pela minha formação, porque... em casa até, em casa, porque... o Paulo Vanzolini, sabe assim? Antônio Cândido, era uma galera, essa é uma história divertida. O Sérgio Buarque de Holanda, historiador, era amigo da minha avó. E eles eram muito boêmios todos, então eles bebiam bem. E quando eu fui estudar a história, todo mundo, o Sérgio Buarque de Holanda, o Sérgio Buarque de Holanda. E eu dizendo, eu tenho uma experiência com eles que ninguém tem. Eu fui vomitada pelo Sérgio Buarque de Holanda. Numa noite que eles beberam bem e eu estava no caminho dele, assim. Então, olha só, o meu currículo consta isso. Mas, enfim... a história. Isso foi Então, essa percepção que as estratégias de transformação passam pela cultura estava presente. Que vida rica, né? E privilegiada, muito, assim. Muito. Porque a gente Por isso tende que eu a acho falar que de privilégio esperta... hoje de uma forma... Assim, óbvio que a gente precisa reduzir as desigualdades e sempre lutar por isso. Mas alguns privilégios são muito especiais, pô. Você receber um vômito do Sérgio Buarque de Holanda estudando história e poder falar isso na faculdade é muito louco. Eu ainda não estava, mas sim. Mas é por isso que eu acho, quando eu vejo, sei lá, E o seu vô fazer análise com Freud? Você vê? Né? Olha quanta história você tem na vida. Eu falo, se eu sou espertinha, eu não faço mais que obrigação. Eu fui muito bem preparada. Sim. E por isso não é minha obrigação preparar terceiros. Sim. E poder transmitir tudo que eu recebi, né? Mas então você não terminou biologia, não terminou história. A história eu entrei 20 anos depois, mas também... E você é autodidata. Sim. Né? A única coisa você aprendeu é a ler muito sozinha? interessante. Sim. A única coisa que eu sou na carteira de trabalho, eu sempre fui autônoma, sempre, sempre. Trabalho há 51 anos. Sim. A única coisa que eu sou na carteira de trabalho é coreógrafa. É? E você não deixa de fazer coreografia. Né? E Organizar as coisas no tempo e no espaço, só que agora em escala de cidade, de território, de país. Meu, que incrível, interessante, né? Você tem você anda de drone, né? Mas aí que é legal falar disso, porque as pessoas muitas vezes acham, não dá. A galera dá.
Não tem nada que eu tenha feito na minha vida que não fosse impossível até ser feito. Pode todos. Pode todos, exatamente. E essa percepção, tanto que esse é um dos meus grandes motes de trabalho. Por exemplo, o movimento Crie Futuros, que é de estimular a criação de futuros desejáveis, é para isso. Sim. Isso é estudado. Quando você cria um futuro que as pessoas desejam, elas vão fazer tudo para materializar. Uhum. A gente não vai atrás daquilo que você não sente. Uhum. Então, mais uma vez, o papel da arte é tornar sensível e desejável aquilo que ainda não existe. Uhum. Mas que só quando ele ganha um corpo, ele pode ganhar vida. Você sabe que eu fui falar na escola do meu filho esse final de semana e estava pensando como explicar o que eu sinto lá, né? E por muito tempo eu até escrevi uma carta uma vez na faculdade para o rei de Passárgada, dizendo: querido amigo rei, não vou me embora para Passárgada. E dessa vez eu encaixei assim que eu tinha encontrado a minha Passárgada, né? E é muito interessante como essa poesia me fez buscar por Sim. muitos anos um lugar onde eu me sentisse acolhido, né? A minha poesia da Gordinha Nerd era do Fernando Pessoa. Nunca conheci quem não tivesse levado porrada, e eu tantas vezes torto, tantas vezes tal. Então, esse desconforto de quem não encaixa... não encaixa. Porque quando você e não é que eu escolhi ser, é que acabou que a vida foi assim. Eu sempre fui pioneira em tudo. Sim, e as pessoas me inquieta, dizem... Né? Sim, o que não é particularmente confortável Não, na vida. É terrível. E as pessoas dizem uma coisa que é uma bênção e uma maldição. Dizem, nossa, você é super à frente do tempo. Uhum. Isso é complicado, porque de um lado é verdade. Mas agora, finalmente, o tempo está chegando e eu estou pronta para ele. Porque depois de 50 anos tem método, tem pessoas, tem energia, um pouco só para a etc. gente falar desse século XXI que realmente começa com a pandemia, né? Dizem que os séculos não começam necessariamente quando eles viram, mas, por exemplo, o século XX começou com a guerra, o XXI começando com a pandemia, mas ali em 2002 você já estava preparando o terreno para o século XXI. Sim. Então, vamos lá. O que estava acontecendo? A minha trajetória, eu sempre achei que não fazia pé nem cabeça. Assim, falar, meu Deus, como é que é possível você só ia ficar mudando e tal. Mas hoje eu vejo que tem uma coerência. Então, eu tenho toda a atuação no setor cultural, artes cênicas, depois audiovisual, bababi, bababá. E estruturação, né? Estruturação Sindicato. do setor, etc. Daí, tem um momento em que, nos anos 90, 94 e 95, nós estamos falando, entra um dinheiro absurdo no país e é a época dos grandes eventos corporativos. Sim. E o que existia naquela época era só luxo. Então, e por uma coincidência, por via do Jaime Monjardim, que era muito... de novo a família Matarazzo, que era um amigo muito próximo, e do Vitor Oliva, que é um gênio de estratégia, que é do banco de eventos, eu tinha acabado de quebrar o joelho, essa coisa do pode todos também, quando a gente acha que se ferrou. Eu tinha acabado de quebrar o joelho e de acabar a minha carreira de coreógrafa. E aí o Jaime me chamou porque a BMW chegava no Brasil e eles queriam fazer uma coisa diferente de uma festa de luxo. Sim. Chamaram o Jaime, mas o Jaime não sabia dirigir pessoas ao vivo, ele me chamou. E assim foi. E aí começou uma linguagem que não tinha, que era o uso, hoje se chamaria experiências imersivas, mas era uma combinação de teatro, dança, música e audiovisual para transmitir conteúdos e estratégias corporativas, e eu fiz parte de inventar isso com o Vitor Oliva. E que a sua mãe trabalhou com os Matarazzo ali, era tudo um pouco de continuidade, você tem razão. Ela também trabalhou com um evento, tem uma continuidade. Ela fez parte da estruturação do design em São Paulo com a Fiesp, uma pessoa fascinante ela. Bom, aí... BMW, super evento. Aí foi um período Deve ter Natura. Sido incrível esses primeiros eventos. A Natura foi o último cliente que eu consegui... A sociedade brasileira tinha carência desse tipo de experiência, né? E aí foi uma experiência interessantíssima. Você imagina, para quem vem de artes alternativas,
De repente, tinha uma quantidade de dinheiro absurda para ter 1.000 pessoas, literalmente, 1.000 pessoas fazendo... em cena. Que incrível! Onde foi? Isso aí. Eu acho que eu vou fazer um canal YouTube para contar essas histórias. Uma boa ideia. Tem um livro que foi até 2000, que está mezzo redigido com a Dina Cardoso, que é minha braço direita, aí que chama uma sequência. Improvável, porém Impossível. Bom, aí vem a parte corporativa, então trabalhei pra caramba com corporações, entendendo como elas operam e entendendo profundamente, porque eu desenhava as estratégias para os presidentes e diretores. Aí, ótimo, mas minha alma inquieta... Querendo mais. E aí era final dos anos 90, a gente ainda não tinha novos modelos políticos e o terceiro setor tinha um papel muito importante no desenvolvimento territorial e aí a cultura, e eu fui trabalhar com os principais prêmios. A Brinq, o Itaú Social, a Ayrton Senna e o Banco do Brasil. Aí eu comecei a ver que tinha um padrão, que todo mundo que era premiado, eu já tinha visto um padrão nessas corporações que eram diferenciadas, tipo a Natura. Aí eu vi que os premiados também tinham um padrão. E esse padrão foi o começo do 4D. Porque eu vi, isso aqui é um flux cycle, chama, que eles tinham 4 dimensões, a dimensão cultural, a dimensão ambiental, a dimensão social e a financeira. Então, nunca era um projeto só educativo, ou só empreendedor, ou só artístico, mas ele tocava as outras dimensões. Na curadoria você identificava eu identifiquei padrões isso. Aí eu falei, a gente tem que algo para funcionar. Da biologia, minha cabeça de bióloga. E é exatamente isso, pescou. Porque o que eu tinha em mente era quando eu li a enciclopédia ali na letra A de anatomia, você tinha as transparências, lembra? E o tempo inteiro, logo que eu comecei a trabalhar, via as camadas. Eu falei, a parada aqui não está funcionando porque as pessoas trabalham com um único sistema. Então, só 2D. O cultural, só o financeiro. É como você querer entender um corpo olhando só osso, ou só o sistema nervoso, ou só o circulatório. Não dá. Não dá. E daí que eu formulei esse trabalho que diz que você tem que trabalhar com todos os sistemas de uma forma que você perceba as interrelações. Já falavam de holístico? Não. Quer dizer, sim, holístico. Chamava holístico. Mas era bem nichado. Parecia coisa de hippie New Age. Mas eu estava lá também, com a Unipaz, com o movimento de complexo, com todas essas coisas nos anos 90, de tudo que estava ligado a pensamento complexo e tal, também estava lá estudando. Aí você começou a fazer os prêmios, eu comecei a trabalhar com o terceiro setor e daí eu pulei para instituições de fomento, Sistema S, principalmente o Sebrae e o Sesc, mas SESI também da indústria. E governos do estado. Sim. E aí eu trabalhava, eles já trabalhavam, na verdade, quem já fazia economia criativa antes de ter nome para isso, honra seja feita, era o Sebrae, que atuava nos territórios com uma capilaridade extraordinária e que trabalhava desenvolvimento local, turismo, artesanato, gastronomia, artes, tudo integrado no território. Sim. Então, eu tinha essa manha. Eu já tinha feito muitas coisas nisso. E quando teve... E estava começando o marketing cultural. E eu estava vice-presidente do Instituto Pensarte, que foi muito relevante nesse momento, com o Léo Brandt. Aí o Sebrae do Rio Grande do Norte falou, precisamos fazer um encontro do Empretec, que era um movimento muito grande, e o Empretec era um programa da ONU, implementado pelo Sebrae, mas um programa da ONU. Isso, uma parceria, né? Aí eu falei, vamos fazer com o tema cultura é negócio? Porque ninguém sabe que a cultura é negócio, e a cultura é o negócio. E aí rolou que deu tudo certo, e a gente conseguiu ter as melhores cabeças do Brasil, uma coisa inacreditável foi aquele encontro. Mas inacreditável. Melhor que o da BMW. Sim, porque tinha uma parte de espetáculo, mas tinha as conversas, e era o presidente do BNDES, o
Janete da Fonseca. A primeira vez que veio um futurista para o Brasil, a gente trouxe o Peter Bishop, que nisso eu já era futurista, lembra? Desde 95. Sim. Não dizia que era, porque senão iam achar que eu lia Bola de Cristal. Só muito tempo depois eu comecei a dizer que eu era. Enfim, juntamos os principais, o Horácio Laffer Piva, Você já o fez Joãozinho a seleção 30. com essas dimensões? Sim, total. Então repete, vamos falar de novo das 4 dimensões. As 4 dimensões, pensa nos 4 elementos. Antigamente, os cientistas entendiam o mundo por terra, água, ar e fogo. Os 4 elementos são os 3 da sustentabilidade, que já se falava muito nisso, mas chegando pouco a algum lugar, como acontece, aliás, até hoje. Porque você tinha, primeiro, a dimensão financeira. Diz, mas só o financeiro não dá se não cuidar do ambiente. Então, entra a segunda dimensão. Mas só o ambiente não dá se não cuidar do social. Então, esse era o tripé da sustentabilidade, que ainda é do ESG. Só que a prática mostrava que faltava o quarto, que é o essencial, que é o cultural. Sim. Porque que pensa... dá a liga. O cultural é a lente com a qual você olha tudo. Sim. Para entender o que é cultura, se conhece aquela piada do peixe que diz para o outro, falam tanto nesse tal oceano, mas eu nunca vi. E você? Isto é cultura. Sim. É o oceano onde que estamos a caverna dentro. Do Platão. É aquilo que nos conduz, é a lente pela qual a gente enxerga, é o que por onde a gente norteia a escolha, é tudo. E você sabe que a gente estava aqui numa conversa com o Gilson Rodrigues e é uma pessoa fantástica que trouxe muito a ideia de que tá dentro da gente a crença de que é possível, né? Só que quem ajuda a construir ou a desconstruir essa força interna também é a cultura. Exatamente. Né? Exatamente. Por isso, por exemplo, o Movimento Crie Futuros, que é meu grande projeto atual, retomar isso, porque a gente está muito descrente de que há futuro. Aí, o que aconteceu? Em 2002, nesse evento, a Edna dos Santos Duisenberg, que alegria que ela é sua parceira ela é hoje. Maravilhosa, né? Fenomenal. É por ela que a economia... Ela tem uma generosidade impressionante. Ela é uma gênia e é por causa dela que a economia criativa entrou Alcançou no mundo. No mundo. Ela foi a ativadora. Mas você foi a musa inspiradora. Um pouco, sim, porque ela estava nesse evento e ela estava organizando a UNCTAD. Ela trabalhava na UNCTAD com Ela era Rubens... braço direito do secretário-geral da UNCTAD, sendo que a UNCTAD, para quem não sabe, é quem lança as estratégias para todo o sistema ONU. A cada desenvolvimento econômico. Nós vamos por aqui, de desenvolvimento em geral. Em geral. Sim. E aí eu só soube disso em 2005, ela voltou e disse, a gente nunca pensou na cultura como estratégia. Aí eles foram ver o que tinha e depararam com Creative Economy, que na verdade não chamava ainda assim, chamava Creative Industry, e o John Hawkins. Mas então vamos lá, você já trabalhava com o Sistema S, vem essa necessidade do Sebrae, porque o Empretec realmente é uma referência até hoje, né? Dessa parceria do Sebrae com a UNCTAD. E aí, do lado da UNCTAD, veio a Edna. Você, pelo lado do Sebrae, se encontram ali em 2002, porque o tema era Cultura é o negócio. E aí, isso, de alguma forma, semeou ali a UNCTAD. E foi por isso que, em 2004, quando aconteceu 2 anos depois, o consenso a Edna de São Paulo... me chamou para moderar, eu morrendo de medo, moderando uma coisa com 34 ministros e tal. E você não tinha muito... Eu não sabia que era por causa disso. Eu só soube em 2005, quando a gente falou num mesmo fórum internacional. E aí eu soube da história, ela me contou. Eu falei, gente, eu tive a ver com isso, que coisa incrível. E aí tive mais um papelzinho aí, porque ela estava fora do Brasil há muito tempo, e ela tinha desenhado uma estratégia para a economia criativa avançar, toda baseada só em governo. Não era 4D, não tinha as organizações, não tinha os criativos, não tinha o povo do dinheiro e tal. Eu falei, não vai rolar.
você precisa ter um ecossistema que era integrado. A visão de um projeto em Salvador. Pois é, aí eu falei para ela, você para conseguir avançar isso, você precisa envolver players das 4 áreas da vida. Não vai dar só para o governo. Você precisa ter dos outros. Então, eu sugeri quem, sugeri como, bababá. Por conta disso, provavelmente, ela me chamou para pensar o projeto do Centro Internacional de Economia Criativa, que ia ter, dentro de toda a articulação internacional, o papel de desenvolvimento de estudos para ser distribuído para os outros continentes. Porque, por exemplo, a China era mercado, o Brasil era inteligência. Cada um tinha um foco. Os países africanos eram juntar as pessoas. Nossa, que momento fértil, Sim. hein? Tava bombando. Tava. E aí? Aí fiz, e aí eu tava com a Ana Carla Fonseca. Que legal. Fizemos. E eu fiquei morrendo de medo. Falei, gente, areia demais para o meu caminhãozinho. Eu sou criativa, não sou economista. Aí chamei a Cainha. Sim. E aí a gente Vocês fez esse projeto no Pensarte. A gente fez o projeto, ele foi apresentado. E aí o que é que aconteceu? O que aconteceu? Já tinha o espaço, que era lindo, do lado do elevador Lacerda. Fizemos reunião lá com o Gil, tudo certinho. Briga entre secretários, melou todo o projeto. Que era a visão que você tinha falado. Que só governo não vai. Não tem continuidade, que é o grande problema das questões de governo. Mas nisso eu acabei entrando no sistema e aonde fiz parte, eu era a assessora técnica, senior advisor. Na UNCTAD. No PNUD, que trabalhava em parceria. A UNCTAD tinha a visão e o PNUD tinha o dinheiro e a estratégia. Entendi. E aí você foi para quantos países? Você viajou o mundo nessa época? 4 continentes. E o joelhinho? Pois é, você já matou a charada, o joelho dançou. Eu quebrei Dançou pela segunda vez? Eu quebrei ele de novo em 2008 e dali a 2 semanas eu estava de muleta num encontro no Reino Unido, organizado pelo ministro da Economia Criativa do Reino Unido, num castelo no meio da neve, eu de muleta. Éramos 4 pessoas que não eram ministros e não cuidei do joelho direito, né? Agora eu vou virar biônica daqui a pouco, vou trocar o joelho. Tá falando sério ou não? Bom, depois a gente acompanha essa história. As coisas têm seu preço, você andar... Se eu tiver, eu não sei... É uma loucura o quanto eu andei. Né? Teve um momento em 2010 que eu fiz as contas, porque depois eu trabalhei também muitas vezes. Muitas vezes. Trabalhei muito lá. E aí, então, esse trabalho... E eu com a cooperação espanhola também, porque simultaneamente eu não era exclusiva da ONU. Sim. Eu estava como uma das experts, porque a cooperação espanhola era muito forte. Sim. Entre 2005 e 10, por aí. Então, quando que você vai para o próximo capítulo que já não é só economia criativa? Logo de cara. Quando eu entro no sistema, eu falo no sistema ONU. Falo, isso aqui para funcionar, ele não pode ser numa pegada neoliberal de apoiar só as empresas. Sim. Precisa apoiar territórios. Tanto que a Ana Carla foi se especializar nisso, né? Sim. E mais do que tudo, mas eu fui para o lado dos pequenos. Falei, tem que das cooperativas, de outras formas de organização do trabalho e do valor. Sim. Porque eu acompanhava todos os projetos de inovação e modelos de gestão, os projetos em rede e tal, os pequenininhos. Então eu estava ali no grandão fazendo projeto para país com governos nacionais e no pequenininho com fora do eixo, com a laboriosa, estudando as dinâmicas. Assim. Sim, que te porque esses são os laboratórios. Que é a biologia. Sim. Né? Eu acho que estuda a célula para entender corpo. Microscópio, né? A história, de certa forma, um telescópio para o mundo, para o passado, e a biologia ali no microscópio. Você pegou muito bem. E a história também, porque não tem como você efetivamente ser futurista se você não conhece história. Ou seja, se não fica só na teoria e uma fala muito distante do que está acontecendo na prática, né? E eu sou uma futurista muito diferente, sempre fui. Sim. Continuo sendo uma das poucas, não só no Brasil,
que trabalha com foco no sociocultural. Então, desenho, e que eu não faço foresight, eu não faço cenários, nem faço tendências. Eu faço design de futuros para o bem comum. Então, por isso são futuros desejáveis e possíveis, porque é o que é que precisa ser para poder ser bom para todo mundo e para cada um. Tá. Não, assim. Mas aí, então, quando é que entra... As outras economias? As outras economias. De cara, a economia compartilhada, a partir da crise de 2008... A partir da crise de 2008. Aí, no começo, já tinha foco em território, em descentralização. O que foi a crise de 2008, para quem não lembra? A crise de 2008... Qual o impacto dela? O principal impacto dela foi a criação da economia compartilhada. E foi o fato de que... E as big techs. Porque, de repente, você tinha tecnologia organizando o que está disponível para acessar em escala. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer Airbnb, isso quer dizer Uber, etc. Então, por exemplo, o projeto de Cabo Verde para o país... um dos desafios do país era não ter um sistema nacional de transporte. Ele é um arquipélago. Eu já conheci o Uber em 2011, 12. Ele ainda não estava conhecido, mas eu conhecia. Era meu papel conhecer. Claro. Futurista. Aí eu falei, será que com o que existe de barcos disponíveis em Cabo Verde e seu excedente, seria possível se tivesse um app que fosse, conecta os barcos. Que diz, está saindo um barco aqui para lá com tal capacidade de carga de passageiros? E era. E aí? Agora, tu imagina a cara dos ministros em janeiro de 2012, eu apresentando a ideia de um sistema nacional de transporte que era um Uber barquinho. Claro, como uma solução temporária. Falei, de curto prazo, já, vocês conseguem fazer isso. Se vocês simplesmente mapearem o que tem... resolve a parada em 6 meses, mas eles... Então, a crise de 2008, do ponto de vista de transformação, veio a economia compartilhada. E veio também a crise de 2001. A crise de 2001... já tinha levado a quê? A necessidade de novas moedas, que era outra coisa que eu acompanhava desde que eu estava no Sebrae Nacional. Porque em 2002... por conta desse mesmo evento, eu fui virar assessora do presidente do Sebrae Nacional, que era só os top, e eu lá, a única ligada à cultura. E aí? E aí eu fiquei conhecendo uma coisa que eu não conhecia, que eram outras moedas que não a moeda oficial. Porque tinha o moedas Banco Palmas, alternativas. Moedas alternativas, não existia ainda. O Banco Palmas. O Palmas, e assim. E o Brasil, o governo Lula foi muito inteligente nisso, um gênio que criou a Secretaria de Economia Solidária, era um super expert, o Celso Furtado e tal. E eu, gente, como ele chama? Paul Singer. Sim, o Singer. Gênio, maravilhoso. Então, e como eu vinha das artes... da economia solidária. Isso. É verdade. Gênio. Basicamente, a percepção qual? Que há recurso que não é moeda. Então, isso sempre foi central no meu trabalho. E central na prática. Então, quando eu ia lá trabalhar no território que não tinha dinheiro, falei, o que tem aqui? Nada. Falei, será? Vamos mapear? A gente estava falando sobre isso, porque o Gilson Rodrigues acabou de falar, né, do G10 Favelas, como eles transformaram Paraisópolis a partir da capacidade de enxergar recurso onde a maioria não enxerga. Então, nessa época, como eu vinha de terceiro setor e dos prêmios, quem ganhava todos os prêmios eram os Gilsons. E eu aprendia com essa tecnologia deles, de como ser sem nada, faz um monte. E foi isso que eu fui levando. Não é uma sabedoria ancestral, é uma sabedoria o quê? Social? Isso cultural, chama tecnologia social. Tecnologias sociais. Que são as soft techs. Sim, mas elas são orgânicas. Elas são Muitas são fruto originais, da necessidade. Fruto da necessidade. E algumas têm origem em práticas ancestrais que vão sendo melhoradas. Então, tipo,
uma mãe sai para trabalhar, as outras cuidam. Medellín transformou isso em arte. Sim. Então, eles faziam isso mesmo como política da cidade. Então, se tem uma mãe que está cuidando, ela vai receber da cidade e ela vai ensinar os pedagogos como ela dá conta de 13 crianças, sem infraestrutura, sem informação e tal. Sim. Fenomenal. Bom, enfim. Qual é a tribo da região de Medellín? Qual? Devia ter uma... Os originais de lá? Depois vale a pena a gente pesquisar, né? Tem Medellín no Caribe, é incrível, tem né? uma função... A região mesmo de Medellín é um pouco como São Paulo. Ela é montanhosa e ela é... Acho que não tinha muitas... Mas tem um conhecimento ancestral ali ou não? Eu acho que não. Não? É uma... Mas o que tem diversidade. Sim. Então, diversidade tem, porque a Colômbia é super diversa. Ela tem populações indígenas, ela tem população negra, ela tem população europeia, tudo misturado. E a diversidade salva. A diversidade salva. Darwin, fiz biologia. Das diferenças vem evolução. Não é que é assim... Então, eu sempre fiquei muito irritada. Das diferenças vem a evolução. Darwin, a frase básica do Darwin. Sim. Das diferenças vem a evolução. E a gente diz que a gente tolera diversidade. Hello? Hello. A gente não tem que tolerar. Darwin. A gente tem que celebrar. Sem ela não há evolução, não há vida. Né? E aí? Tá um papo nerd, eu gosto. Aí, bom, então... 2012, então, o que acontece? Verde. Esses projetos todos que eu fiz com a ONU, que eu fiz com a Cooperação Espanhola, que eu fiz para empresas, que eu fiz para territórios, que eu fiz com o Sebrae, etc., eles juntavam essas 4 dimensões, que é um pouco neste objetinho aqui. Eu nunca te dei um desse? Já. Tá. Eu só não trouxe. Então, esse aqui vai ficar com o Zico. Tá bom. Super produtor. Porque cada dimensão está ligada a uma nova economia. Isso. A dimensão cultural e economia criativa. Então, as coisas têm valor intangível que é um valor muito maior. Claro. Então, se eu vendo ovo, mas se eu vendo ovo da galinha feliz, tcharam, e isso vale para qualquer coisa. E mesmo porque, quando eu trabalho em territórios... Qualquer coisa que eu faça com recursos tangíveis, eu estou extraindo da natureza e isso é limitado. Sim. Então, nós vamos competir pelos recursos porque eles são finitos. Porém, os recursos da economia criativa, eles são infinitos e se multiplicam com o uso. Eu não consigo dividir uma maçã entre 8 bilhões de habitantes, mas conhecimento, sim. E quanto mais divide, mais tem. Sim. Por isso, isso era o beabá de por que isso é estratégico para os países. Claro, e a gente, dizendo... Num planeta com 8 bilhões, 9 bilhões de pessoas. E qual foi o país que fez disso a sua estratégia e virou o que virou? China. Sim, senhor. Que já tinha 1 bilhão. Já tinha, e eles falaram, claro, isso aí é a nossa chave. E eles são os maiores exportadores de economia criativa do mundo. Sim. E a estratégia de país. Quando eu comecei a trabalhar lá, era uma das 10 principais estratégias do país. No primeiro, eles têm um planejamento estratégico de 1000 anos, divididos em 100, e o de 100 dividido em 5. É inacreditável. Sim, de eficiente. Uma convergência, né? Uma capacidade de orquestração de tirar o chapéu. Aí, no segundo, então, entre 2005 e 2010, né? Era uma das 10 estratégias. De 2010 a 15, era a primeira estratégia. É mesmo. Para o país. Olha só. E a gente achando que economia criativa... Que é isto aqui. Não é só o made in China, mas o created in China. De gerar recursos a partir de inteligência, de criatividade, cultura, mas a definição deles é diferente da Unesco. Então, por exemplo, a economia da festa, tá? Sim. Do bem-estar, está. Da inteligência, consultoria, etc. Seguros. Tudo que não é de base material, eles consideram economia criativa e eu também. Que interessante. Eu trabalho com essa definição e não com a da Unesco. E aí, qual é a segunda, então? Falamos da economia criativa. Então, a primeira é a economia criativa, a segunda, que a gente começa a usar a partir da crise de 2008, ela é viabilizada pela tecnologia.
Tá. porque estamos todos conectados em rede, e é do compartilhamento. Sim. Então, Ou por seja, exemplo, quando a população se conecta pela internet, pelas redes, vão surgindo soluções compartilhadas. De compartilhamento. Que Antes não era otimizam possível. recursos que estavam ociosos. Exatamente. Sim. Exatamente. Isso é a contribuição que os millennials deram ou não? Isso foi o que resultou por necessidade da crise de 2008, necessidade Sim. e oportunidade, né? Mas foram 10 anos bem intensos, né? De Sim. apps e Sim. novas maneiras de E consumir. algumas coisas morreram, mas eu imagino que voltarão. Tinha, por exemplo, cerveja artesanal cresce por quê? Porque compartilha a infraestrutura. Então, é um negócio de economia criativa, cada um tem sua marca e seu brand, né? Sim. Com a narrativa. Mas elas são feitas em horários ociosos de grandes cervejarias. Você não precisa... que a lógica da economia compartilhada é passar do possuir a usar. Isso. Aí a terceira, que é o nosso desafio atual, é a economia colaborativa, que é a gestão compartilhada. E isso a gente ainda está muito frágil. O melhor exemplo disso é a Wikipédia. Sim. Mas para onde a gente precisa ir o cooperativismo. O que você está fazendo, meu querido? O que você está fazendo? É um super, fenomenal exemplo de economia colaborativa. Porque o que você cria? Você tem uma causa, a criatividade. Você dá para as pessoas dimensão cultural. Então, World Creativity Day em 4D. Você dá para eles informação. Sim. E aí exponencializa. Aí você cria a estrutura tecnológica para conectar todo mundo e parâmetros. E cada um é orientado a usar o local. A economia otimizada. Então, você vai usar um local que já tem, cada um entra com seu recurso de tempo, de conhecimento, de infra. É um exemplo. Então, a colaborativa está muito na formação. A colaborativa está na gestão. Então, mas a gestão a partir da formação sim. de competências para a colaboração. Sim. Quando a gente olha, não vai dar para enxergar, talvez. A câmera, se você fizer um zoom... isso aqui chama matriz 4D. É isto aqui no plano. Você tem uma relação, aqui é a dimensão cultural, aqui é a dimensão social. Você só consegue chegar na social pela cultural. Pense no carnaval. Sim. Exemplo de economia colaborativa, o carnaval. Com certeza. Não tem recurso, tem uma inteligência dali, junta aquele monte e são micro-recursos juntos. Isso. E a quarta dimensão, que é a financeira, então, a gente, como sociedade, precisa desenvolver a capacidade de cogestão a partir da colaboração. Sim. E o modelo para isso, o futuro depende de cooperativas. Então, cooperativas de plataforma, outros modelos de cooperativa, que é o que eu estou trabalhando nos últimos anos. Ótimo. É por isso que eu fui para a Europa e fiquei lá para trabalhar com a União Europeia, etc., para fazer projetos, né? Eu sou fã do modelo cooperativista. Sim. E eu desenho um modelo 2.0, que não são que são cooperativas diversas. E principalmente cooperativas de empreendedores criativos. Sim. Porque como eu trabalhei com milhares, mas dezenas de milhares em, sei lá, 30 países, eu vi que tem um padrão. Que ninguém consegue sobreviver, morre 90% de startups e micro e pequenas, né? Que incrível, 95. É mesmo. Você está montando uma cooperativa, estruturando um modelo para implementação de cooperativas. Para implementação em escala. Implementação em escala. Porque eles são sazonais e aí eles morrem sozinhos. Então, por exemplo, no turismo, você vai lá, o Sebrae, faz 25 anos que eu trabalho com eles. Só que aí como que faz? O guia não vai conseguir, ele não fala inglês para combinar com o holandês como vai ser. A pessoa que faz moda, ela sabe fazer moda, ela não sabe despachar o pacote dela para a Holanda, ou precificar, ou saber como é imposto, etc. Sim. Então, acaba que as pequenas empresas de qualquer natureza e as startups, 95% morre porque, em geral, você tem o que você sabe fazer. Eu sei fazer moda,
eu sou guia de turista, eu sou pesquisador de vacina, eu sei fazer vacina. Eu não sei como montar fábrica de produzir vacina, como é que eu distribuo, como é que eu comercializo, como é que eu comunico essas coisas. E isso vale para qualquer área. Então, se você imagina, então acaba que todo mundo faz 20% o que sabe e gosta, e 80% do tempo e do recurso, isso não estou achando, eu fiz pesquisa com o Sebrae, com o Siscop e tal. Você gasta tentando fazer o seu trabalho. Sim. E levando porrada. Agora eu vou trazer uma questão importante que eu gosto muito dessa visão de futuro que você está trazendo. O cooperativismo, ele precisa de convergência, né? E essa convergência, quando a gente fala de cooperativas agrícolas, por exemplo, que funcionam muito bem, elas têm uma convergência pragmática, né? Porque se tiver um problema de clima, todo mundo perde. Então, não dá para brigar com o clima. O clima é uma realidade pragmática. Os empreendedores criativos, eles são fundamentais, mas eles têm uma dimensão subjetiva que às vezes é pouco pragmática e que cria muita divergência. Então, como que você vai trabalhar essa questão da subjetividade de cada artista na cooperativa que precisa de convergência pragmática? Bom, primeira coisa, não há chance de ter sucesso juntando 30 artistas. Ponto. Não vai rolar. É um desafio tremendo. Primeiro porque quando a gente fala, isso eu fui entendendo a fisiologia, por isso o pensamento da biologia. O bicho artista. O bicho sistema. O bicho sistema, ele não funciona porque se você tem 20 artistas, é como se você tivesse só com um sistema circulatório, digamos. Ah, entendi. Você não tem um corpo. Todo mundo tem a mesma coisa, precisa da mesma coisa, então não vai rolar. Então esse tipo de cooperativa que eu estou desenhando é uma cooperativa que tem todo a cadeia produtiva. Então, daí que eu uso este... Mostra pra gente. Isto aqui me economiza 30 minutos de fala. Que é porque tangível. Antes eu tinha que dizer... Não há como medir as coisas de uma única forma, com um único critério, como, por exemplo, o financeiro. Ou não dá para atuar num território apenas com uma única dimensão, seja ambiental, a social, etc. Porque isso é estático, é unidimensional e é escasso. E, além do mais, é chato mesmo. E, na verdade, as coisas são multidimensionais. Isto aqui é o torus, que é uma das principais formas geométricas da natureza. O clima tem esse formato, os campos eletromagnéticos têm esse formato, as mexericas. E Pumpkins. Sim, abóboras. Então, o que a gente vê aqui? Você tem uma coisa que é integrada. E se eu pego e atuo só numa área, olha o que acontece. Olha que incrível. Primeiro eu tenho que fazer uma força danada. E o resto do sistema se deformou. Está feliz o resto do sistema? Porque nós estamos trabalhando só a área ambiental. Ele está totalmente deformado e infeliz. Aí, se eu paro de fazer um esforço, por exemplo, projetos de desenvolvimento da ONU faziam isso. Quando você para, voltou tudo para trás. Só que o sistema ficou cansado e torto. E já gastou uma energia. Sim. E não chegou a um resultado. Sim. Já não sustentou. Segunda coisa dos sistemas, repara que ele tem um eixo e um em volta. O eixo e o em volta eu chamo da torre e da praça. Inspirado num historiador chamado Niall Ferguson. A gente se mata há milhares de anos dizendo quem está certo é a praça, nós, o povo. Não, quem está certo somos nós, os dirigentes. Quem está certo são as relações que estão aqui em volta. Não, quem está certo é a tecnologia que está... O que está certo? Os dois. É o todo. Porque me mostra, por favor, alguma coisa na natureza que não tenha um eixo e alguma coisa viva que não tenha uma expansão. Então, só quando você tem essas duas formas de organização, uma centralizada e uma distribuída, você tem um sistema que funcione. E justamente porque ele é conectado e equilibrado,
não tem uma parte maior que a outra, é que é possível ter fluxo. E vida é fluxo, riqueza é fluxo, inteligência é fluxo, evolução é fluxo. Então, o que eu fui criar é uma maneira de trabalhar com tudo junto. E de ir crescendo, eu não vou fazer isso. Eu começo pequenininho e eu vou crescendo tudo junto. Um pouco de cada dimensão. Então, numa cooperativa, por exemplo, você tem alguns criativos, depois você tem os caras da infra, de tecnologia. Isso já não eram as tribos indígenas convivendo em harmonia com a natureza? Numa pequeníssima escala. Uma pequena escala, mas com uma isso sabedoria. É uma cidade. Isso é uma cidade. Uma cidade equilibrada, vamos dizer assim. Mas as coisas que avançam, as empresas também são assim, você tem as várias áreas. Não, essa sabedoria é a sabedoria que resolve o jogo. O jogo, porque aí você pega um princípio biológico, porque a metáfora da máquina, ela não serve mais para gente. Numa máquina, as partes podem operar isoladamente. Num ecossistema, não, é tudo interdependente. Isso, então, interdependente. Vou te dar um exemplo do que pode ser uma cooperativa dessa. Eu sou fã do Lixo Zero. Tá. Aí eu estava lá participando de uma premiação. Sim. Quem estava concorrendo à premiação, cada um cuidava de uma parte. Então, educação para o lixo, coleta, compostagem. As categorias concorrentes. Compostagem, design com resíduo. Sim. Até elas criar pavimentação com PPP. Aí eu olhei e falei, gente, vocês não tinham que estar competindo. Vocês, conjuntamente, são o ecossistema de solução Lixo Zero. Isso. E vocês deviam estar como uma cooperativa de entrega da solução integrada, onde cada um faz uma parte. Aí eles disseram, é verdade, mas a gente não tem a menor ideia como. Então, qual que é o futuro pós 2030 17 ODS? Eu espero que não seja 2030, né? Tem que ser um pouco mais rápido. Mas esse futuro para o qual eu trabalho, eu acho que as cooperativas... Porque os 17 ODS segmentaram... Sim. Né? Agora, repara, um ODS ele é super legal, mas se você for olhar, eles são todos sintomas de causas culturais. Então, por exemplo, questões do feminino é consequência de causa cultural. Sim. E a cultura, propriamente dita, ela é muito pouco considerada nos ODSs. Sim. Quando a gente põe ODSs em 4D, e depois um ODS, eles são ótimos, mas ele é um o quê, ele não é um como. Eu sou comista. Então, o que eu faço? Como? Como resolve essa parada? Como é? Então, eu desenvolvo ferramentas e preparo pessoas e tenho o pensamento sistêmico integrado para os comos, que é isso que eu estou agora. Vamos avançar mais, porque aí você foi produzindo conhecimento, né? Com consistência teórica, autodidata. Foi fruto de prática. Fruto de prática. Na verdade, assim, eu sempre fui contratada para resolver a parada. Tem sei lá, Espírito Santo. Então, como é que faz para que o Espírito Santo possa se desenvolver a partir de cultura? Então, um método chamado Santo de Casa Faz Milagre, para levantar tudo que tem no Estado, quais são os recursos e criar estratégias. Então, e aí tudo extremamente original, né? Sim. Original. E assim, você ainda não está, como estará, com certeza, naquela galeria dos pensadores que as pessoas pegam para ler aquele pensamento que explode. Mas quando você fala e quando as pessoas leem, algumas compreendem claramente, assim, viram fãs, viram leitores e seguidores de uma inteligência, né? Como foi, por exemplo, Freud com a psicanálise, por exemplo. E essa é a fluxonomia. Fluxonomia foi... Eu primeiro chamava 4D, depois eu chamei de fluxonomia, porque a ideia é gerar fluxo. E pegou? E eu acho que não muito. Não? Não. Que... Agora acho que vai chamar fluxo 4D, não sei.
Mas tem pessoas quem implementa... Por exemplo, a gente teve aula da Amanda Graciano. A Amanda Graciano falou, eu tive aula com a Lala. E a Amanda Graciano estava no Itaú. Sim. Então, assim, são pessoas que estão buscando a sua inteligência para implementar em lugares extremamente áridos, vamos dizer assim. Sim, e muita gente... o que tem... infelizmente... eu não vi isso tanto enquanto eu estava fazendo, porque senão acho que eu teria sofrido mais. Eu fui ver isso com mais clareza agora, com mais distanciamento. Uhum. Se a mesma coisa que eu faço tivesse... parece coisa do senso comum, né? Mas se eu fosse um alemão de 30 anos... Nossa... Isso aqui estava no mundo inteiro e eu teria investidores e tal. Quando você Mas falou sendo do uma John mulher Hawkins, latino-americana, muito... Então eu tenho que ser 20 vezes melhor que o John Hawkins para conseguir ser escutada 1/10 dele. Exatamente. E aí é a dimensão cultural do poder. Sim. Porque quando você tem a política de economia criativa dando aos países emergentes ou países pobres o direito de criar riqueza a partir da sua dimensão simbólica. E depois de alguns anos... ativando os outros recursos. Ativando outros recursos. Porque quando isso acontece, você ativa o recurso ambiental que está lá parado, você ativa o recurso social que está lá parado, como faz o Edison, como faz o G10. Sim. Você ativa economia mesmo, porque isso a gente já está vendo. Hoje em dia... Ai, que alegria, porque tem o blockchain e tem as criptos para traduzir agora, finalmente, se falam em real world assets, né? Ativos do mundo real, e falam, agora a economia tem um nome para aquilo que eu estou falando e trabalhando. Não estou só falando, eu estou testando, fazendo, gerando riqueza a partir disso, de forma analógica, não em escala, mas estou faz 20 anos. Sim. Então pode agora, todos? Pode todos. O negócio é... Qual a como importância você da política cultural para o pode todos? Porque olha, o que eu percebo de todos que a gente tem entrevistado que conseguiram ultrapassar barreiras, eles dominaram a narrativa. Sim. E eles têm uma capacidade quase inata de comunicação num nível superior. Então, assim, comunicação narrativa para superar barreiras é fundamental. Completamente. Completamente. E por que Medellín... tentam desinstruir a gente? Por que tentam tirar as ferramentas de narrativa? Você quer uma resposta? A sua pergunta já é uma resposta, né? Por que a dimensão cultural não está percebida? Porque ela é a estratégica. Ela é a estratégica. Ela é a estratégica. Sem ela, o resto... Então, por exemplo, eu estava trabalhando em Moçambique... Ainda estou aqui. Sim. Né? Eu estava trabalhando em Moçambique e minha filha morando no Japão. Se a gente pensa em 4D, Moçambique é rico. É muito rico. Tem uma riqueza cultural extraordinária. Tem uma costa, um dos países com maior costa que existe. Sim. Com petróleo, com não sei o que, tudo. Porém, ele é rico, mas está pobre. Já o Japão é pobre. É desse tamanhozinho assim. Todos os desastres possíveis e imagináveis, rochoso, não tem como cultivar comida para todo mundo que mora lá e tal. É pobre, mas está rico. E por que na ditadura destruíram a política cultural? Por onde começa? Por que destruíram a minha escola, aquela que eu aprendi? Tudo que eu faço hoje eu aprendi no ginásio, a juntar leco no CRE, a saber que eu posso fazer... eu aprendi isso. Sim. E hoje seu neto está lá? Tá, no que ficou, que é a escola de aplicação. O meu era o colégio de aplicação, agora tem escola de aplicação que é para pequenitos. Sim. Mas tá, ou para maiores, foi-se. Mas que legal, então eu acho que essa entrevista e esse podcast, ele fala muito dessa força que a gente tem que ter de defender as nossas ideias, né? E lutar pela nossa cultura. Eu acho que é uma coisa que eu observo em você também, Lucas, que é a perseverança. Quando a gente bota fé, que é certamente o que tem o G10, você sabe que aquilo funciona, porque você testou.
Pode vir o PhD de não sei o que, dizem, mas em base aqui é o pensamento de quem, que não sei o que, fala, amigo, eu fui lá e fiz, eu testei. Com muita gente, com milhares. Não, e eu acho que nós temos uma gratidão à Edna dos Santos Duisenberg, sim, né? Porque ela, de alguma forma, endossa e chancela o que a gente acredita. Sim, e quando eu falo que a Organização Mundial da Criatividade tem a Edna como sócia e está também em Genebra, na Suíça, acaba a discussão e eu sou convidado para lançar o Dia Mundial da Criatividade na Califórnia. E em compensação, se tu fosse só o Lucas... Exato. Não ia. Então o Pode Todos também tem muito de hackear narrativas, né? O Edson Leite, da Gastronomia Periférica, ele estava contando a história de como o rap ajudou ele a conseguir o emprego no Olivier lá no Eu aprendi Tivoli. Super isso nos anos que eu estava trabalhando com o terceiro setor. E aí, por exemplo, Medellín é um caso espantoso, né? Porque em 15 anos passa de cidade mais violenta a cidade mais inovadora. Sim. E eles começam com campanha de comunicação. Então, eu estou sempre pronta para ser presidenta do mundo, porque eu falo, eu não posso propor mudanças se eu não estou dizendo, tá bom, eu sei por onde começar. E é começar por campanha de comunicação. E o que é, então, fluxonomia e o que as pessoas podem buscar de conhecimento com a Lala no mundo aí? Bom, fluxonomia é um corpo de conhecimento que junta essas 51 anos de experiência, 4 continentes, etc., em ferramentas para transformar futuro. Primeiro, você conseguir visualizar o que é um futuro desejável, porque a gente não está treinado para isso. Sim. E desejável para o bem comum e para você pessoa ou você empresa. E depois os caminhos para implementar. Então, de uma forma sistêmica e integrada. Isto é fluxonomia, é um mecanismo para isso. E já existe o primeiro curso de graduação em fluxonomia? Tem um curso muito simples de entrada, e tem a graduação, apesar que ela não está... No momento, eu estou fazendo coisas esporádicas. Sim. Que eu recomendo quando abrir alguma, corre, porque faz 4 anos que eu não abro um curso. Sim. Porque eu estou querendo fazer coisas em maior escala e agora eu já tenho suficientes fluxonomistas para que, se Cabo Verde precisar, já tem. Então, eu falei, agora eu estou querendo trabalhar com cooperativas, trabalhar com territórios, trabalhar com cidades, trabalhar com governos para poder ter essa dimensão grande. Sim. Mas, sim, tem... E agora eu estou retomando o CRI Futuros, que foi esse movimento que eu ganhei um prêmio muito difícil da cooperação espanhola em 2008. Ele foi para vários países e tem um histórico incrível. É o maior acervo do mundo, provavelmente, de futuros desejáveis. Resultou neste livrinho aqui, que eu recomendo. É usado em escolas. Desejável Mundo Novo. Descrição do mundo... em 42. Vida sustentável, diversa e criativa em 2042. É uma brincadeira narrativa. E esse aqui é um guia. Então, se não dá para fazer o curso, olha pega isso aqui que é o guia. Foi finalista do Jabuti em 2020. É mesmo? Que maravilhoso. Você tá demais, hein? Aí, então eu tô retomando... Interessante como o tempo traz a hora, né? Sim, e agora chegou. A hora chegou. Que lindo. Pode Todos. Acho que chegou. Eu tô sentindo isso, cara. Também, tá muito diferente a receptividade, porque também tá muito claro que os métodos que a gente tinha antes não servem, né? Sim. Mais. Já foram ótimos, mas agora precisa de novos. Sim. Então, eu tô retomando o movimento CRI Futuros, inclusive num contexto que é o seguinte, foi aprovada, no começo desse ano, uma lei maravilhosa a nível federal, que é de responsabilidade das empresas garantir a saúde mental. Então, assim como as demais coisas do universo do trabalho, a saúde mental também. E sabe-se que toda a questão ligada a futuro e ao
são grandes componentes da saúde mental. Então, Sim. por exemplo, você tem doença mental quando você não enxerga a possibilidade. Você diz, não tem jeito. Sem perspectiva. Isso é a primeira causa. Então, quando você mostra que tem futuro, uau! Quando você dá instrumentos para criar o futuro que você viu, uau! E a segunda coisa da saúde mental é... Sabe-se que o ativo mais importante são os outros, que sozinhos a gente não consegue. Sim. Então, e a gente está muito pouco treinado para a vida em comunidade, de qualquer natureza. Empresas para colaborar, indivíduos para fazerem coisas juntas. Então, eu estou retomando esse movimento para nutrir essas coisas e para atender a essa demanda. Quantos fluxonomistas existem hoje? É difícil saber. Assim, que fizeram a graduação no Brasil tem uns 500 e pouco. Mas 500 fluxonomistas. No mundo, em âmbito ibero-americano, tem bastante. Tem um grupo muito forte, muito bom, que chama Fluxonomia Aplicada ao Redesenho Organizacional, FARO, que é farol, né? Que é Espanha, puxado pela Espanha, por Barcelona, mas está em mais uns 6 países, e são gestores de centros culturais. Mas o termo fluxonomia foi Lala? Que criou? É. Na verdade, não. Sabe quem criou? Foi um amigo que era o dono da Casa da Laboriosa, o Fábio Novo. O Fábio Novo. Ele que criou. Sim. E foi puxado a criação desse termo porque eu estava fazendo um trabalho tentando resgatar a Laboriosa, só que cheguei tarde ali. Já não dava mais. E aí o Henrique Catarrira, que era a figura, ele falou, Lala, eu quero mais disso. Aí eu falei, se você juntar pessoas que queiram, eu ensino. E ele botou num sábado no Facebook. Quem quer? A Lala quer ensinar, eu quero aprender tal e tal e tal coisa com a Lala. E quando chegou 2 da manhã, tinha 200 e tantas pessoas. E aí... Isso lá na Laboriosa? Na comunidade da Laboriosa. Na comunidade da Laboriosa. E aí... Que antes era Madalena 30. Era. E o Oswaldo Oliveira também é uma mente brilhante, sim, né? Que já fazia com o Festival de Ideias. Ele vem... Com a Telefônica. Não, com o... eu lembro do Festival de Ideias. Redes, maravilhoso. Como ele chama? Não. Os nomes. Mas é isso. É isso. Então, muita história. 500 fluxonomistas. Eu estou focada em desenvolver desenhos de modelos organizacionais saudáveis, convergentes, colaborativos, cooperativos, etc. Sigo com formação e o movimento cria futuros para a população em geral e para atender a essas demandas das empresas, para tocar nesse ponto da saúde mental. Bom, pessoal, estamos encerrando mais um episódio do Pod Todos, o podcast oficial da economia criativa brasileira. Mentes brilhantes, pensadores, empreendedores, educadores passando por aqui. E se você quer se tornar um fluxonomista, que com certeza é uma das profissões do futuro, você tem que conhecer na fonte a fluxonomia da Lala. Ou, mais simples, se você quer simplesmente um mundo melhor e quer fazer parte disso, vem fazer parte da comunidade Crie Futuros. Se você entrar no meu site, que é a melhor fonte, porque as redes sociais passam com modismos, mas o meu site continua lá com conteúdo, com livro, etc. E lá tem como se inscrever na comunidade Crie Futuros, que é de gente como você, que quer fazer a diferença, poder se encontrar e fazer coisas, e é uma coisa muito interessante. Gente muito legal faz parte. Muito bem, estamos honrando aqui a musa inspiradora da economia criativa no âmbito da UNCTAD, da ONU, Lala Denzelin, e que, de alguma forma, traz a visão de futuro que logo, logo será o presente. Valeu, esse é o Pod Todos. Ativa o sininho, se inscreva, dá like e compartilha esse que é o podcast oficial da economia criativa brasileira.
Obrigado mais uma vez, eu sou o Lucas Foster e nos vemos em breve. Tchau! E esse foi mais um episódio do Pod Todos, o podcast oficial da economia criativa brasileira. Conhecemos a história da fundadora da Mensageiros da Esperança, Verônica Machado. E aí, Verô, valeu? Valeu muito, e o Pod Todos é nosso. Te convido a assistir. Valeu, pessoal. Até a próxima.